Bem-vindo, meus amigos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui para a 14ª edição do nosso bate-papo semanal, de tudo um pouco, né? Esse exercício livre que nós fazemos da nossa tudologia, da nossa pretensão de opinar sobre as coisas que mais nos chamam a atenção e nos afligem. Nosso amigo Vitor Loyola, daqui a pouquinho se junta a nós. Vamos começando aqui, tocando a vida, e vamos alterar aqui um pouquinho a ordem das coisas. Normalmente a gente começa falando sobre o Covid, né? Parece que finalmente aí a gente vai começar a ter números um pouquinho melhores, aí uma tendência um pouco melhor, mas vamos esperar o Vitor chegar aí, que a gente acredita que até o final do nosso bate-papo ele já vai já ter se juntado a gente. Então vamos começar a falar aí pela notícia da semana, né? Uma das notícias que mais chamaram a atenção nessa semana, que é a retomada aí da aprovação do presidente, aliás, no melhor patamar desde que tomou posse, né? Hoje, como vocês podem ver na imagem que nós estamos compartilhando, da última pesquisa XP, somados ótimo, bom e regular, 60% do eleitorado hoje aprova o presidente. A pergunta que fica é a seguinte: essa aprovação é apenas e tão somente por conta do auxílio emergencial ou existem outros fatores que estão impactando nisso aí? Meu amigo Rodrigo, o que você acha? Bom, boa noite a todos aí da banca. É, Da nossa banca virtual. não, eu acho que é um conjunto de fatores que favorece aí o presidente. Eu diria que o primeiro fator é que ele tem ficado calado ultimamente. Então, isso ajuda bastante na pesquisa, né? Pelo que eu vejo do gráfico, ele já vem subindo um pouquinho, né? No ótimo e bom, ele tinha chegado a 25, e vem subindo desde então, né? Desde maio, desde abril, acho que teve duas pesquisas em maio, ele vem subindo um pouquinho e hoje teve um grande crescimento aí em julho e agosto. Então, eu atribuo assim, são vários fatores, evidentemente, né? O primeiro é que a população vai vendo outros poderes, né? Usurpando, abusando das suas investiduras, né? É claro que a bolsa, o auxílio do governo também ajuda na popularidade, mostrando que o governo está preocupado com as pessoas com mais vulnerabilidade. Então, eu acho que assim teve uma ajuda aí da imprensa também, né? Da imprensa batendo bastante no presidente. Então as pessoas se sentem na obrigação até de proteger um pouco, né, o presidente, né, com a visão de que ele é bastante vulnerável, que ele está sendo massacrado aí pela imprensa. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que explica isso. Eu tentei citar alguns aqui, eu não sei se sem querer sem querer exaurir outras possibilidades e tudo mais, né? De todo modo, assim, se alguém está prestando atenção no que o Bolsonaro está falando e tirando a parte agressiva do que ele fala, ele está dizendo, olha, essa pandemia é complicada, eu entendo que é complicada, eu quero ajudar vocês. É basicamente isso. Então, quando ele vai lá para as pessoas, mostra que tem coragem, tudo, ele aparece como sendo um populista, né? Querido pela população. Acho que é isso, né? O que você acha, Cleveland? A hora que o Rodrigo começou a falar em investidura, a primeira palavra que veio à cabeça foi cavalgadura, não sei por quê. Mas... Pode ser. Deixando esse início de lado, boa noite a todos, o que eu estou pensando aqui é que esse crescimento ele coincide com a ampliação, com o momento em que você começou a liberar de fato o auxílio emergencial. Então, se você começar a observar, no início você teve vários problemas, você começou a ampliar e liberar dinheiro ao longo desse tempo. Então, eu acho que tem um conteúdo forte aí. Nosso país depende, infelizmente, de assistencialismo. Não estou fazendo um juízo de valor, mas é simplesmente um fato. E se vocês observarem, de certa forma, esse tipo de crescimento coincide lá atrás com o crescimento do Lula, em alguns momentos associados ao Bolsa Família.
Então, o crescimento mais forte do Lula foi exatamente no momento em que você teve a ampliação do Bolsa Família. Bom, é só isso? Talvez não. Talvez eu acho que o Rodrigo tenha matado a charada aí. O momento que o Bolsonaro começou a ficar mais quieto foi o momento que ele também começou a ter um crescimento mais forte. Então, o fato dele ter se comportado, digamos assim, menos pior do que nos tempos anteriores, isso talvez ajude, né? Apesar de que na semana passada ele já voltou a dar sinais de que ele de fato não é um cara confiável. Então, a qualquer momento ele pode resolver mandar tudo para o ar, né? Então, eu não sei, eu tenho uma forte desconfiança, sem ser psicólogo, psiquiatra, coisa do tipo, de que ele tem um forte conteúdo bipolar aí. A gente nunca sabe o que pode sair do sujeito. Mas, enfim, é muito difícil avaliar. É muito difícil avaliar. O fato é que a gente tem 2, 3 anos pela frente difíceis, e aí a gente vai ver até onde a popularidade dele pode ir de fato. Bom, eu tenho uma sensação que, talvez aí chovendo um pouco no molhado, obviamente, a questão do auxílio emergencial e o auxílio, essa questão do auxílio emergencial tem uma certa ironia, né? E eu havia comentado isso em alguns programas atrás, alguns bate-papos atrás, a pretensão programa, né? Que isso aqui não passa um bate-papo nosso, que a gente grava aí para compartilhar com as pessoas, mas eu havia comentado algum tempo atrás que o Congresso, de certa maneira, tentando colocar o governo numa posição de corner, né? Tentando imaginar que estivesse atacando as contas públicas e colocando o governo numa situação delicada, na verdade, estava fazendo um gol contra, porque iria acelerar a popularidade do Bolsonaro, porque nunca, em situação alguma, né? Como a oposição pretensamente imagina, né? A oposição seria eleita o pai da criança, né? Nunca a população iria associar o benefício ao Congresso e não ao presidente, como a gente vê. Contudo, eu acho que se é relevante, não é exclusivamente por conta do auxílio emergencial. Eu acho que tem alguns fatores. Indiscutivelmente, para uma determinada parcela da população, o Bolsonaro ele tem realmente um carisma. Essa coisa que ele alimenta do contato, né, com o público é algo que diferencia ele hoje dos demais políticos. Que outro político poderia se expor dessa forma assim, sem estar correndo o risco, né, de ser publicamente execrado, mesmo os que foram recentemente eleitos na condição de governadores? Não conheço nenhum governador que no seu estado, a essa altura, consiga preservar um nível de popularidade que possa publicamente se expor, como é o caso do Bolsonaro. Eu tenho a sensação que essas recepções calorosas que ele tem, elas têm ali, sim, de fato, uma boa parcela de espontaneidade, ainda que muitas vezes possam ser organizadas por aqueles simpatizantes mais apaixonados. Mas eu acho que tem um fator aí que eu venho chamando a atenção, é o seguinte: eu sempre detestei essa coisa do personalismo, né? Essa coisa de chamar de mito. Isso, nossa, para mim isso é o rodapé da política, né? Péssima essa personalização. Contudo, ironicamente, tendo tanta coisa para criticar de forma intelectualmente honesta, ao escolher criticar o presidente de forma absolutamente desonesta, a grande maioria da imprensa acaba por fazer da figura do Bolsonaro alguém que está sendo martirizado, né? Alguém que está sendo alvo de uma perseguição, alguém que é acusado de forma injusta. Isso hoje em dia, a informação é horizontal, as redes sociais estão aí, as pessoas trocam. E nada mais gostoso do que você torcer para o time que tem menor torcida, né? Quando não é o seu time que está jogando, a gente está sempre torcendo ali para aquele time menor e tal. Então, quando você vê todo o establishment se organizando e atacando tanto o presidente, eu acho que isso desperta uma natural simpatia, que é o que eu digo que a imprensa, de certa maneira, está transformando o Bolsonaro de mito em mártir. Então, acho que uma parte dessa popularidade do Bolsonaro, na verdade, também é contribuída por isso aí. Mais alguma coisa, meus amigos, sobre isso, ou podemos seguir em frente? Vamos seguir. Beleza. Então, agora, vamos falar aqui do nosso ministro Paulo Guedes, né? Que
contrariando aí as expectativas, pelo menos por enquanto, dos meus colegas de bancada, né, que imaginavam que a saída do Salim Matar pudesse estar sendo o prenúncio da saída futura ou próxima aí do Paulo Guedes. Não sei se eu estou comemorando antes do tempo, mas pelo menos por enquanto o que parece é que o ministro vai ficar. Bom, vai ficar até quando? Vocês continuam achando que ele vai sair? Não vai? O bicho da política picou o Paulo Guedes, ele tem jogo de cintura, ele está fechado com o Bolsonaro ou não está, Cleveland? Eu acho que ele pode até estar fechado com o Bolsonaro. Não sei se o Bolsonaro está fechado com ele. A questão é que você tem um desgaste natural de ser ministro, principalmente da Fazenda. Esse desgaste tende a aumentar, principalmente em anos políticos em que todo mundo quer dinheiro e ele é o cara que tem a chave do cofre. O risco dele ficar é que ele vai ter que acabar liberando o dinheiro. Ele vai ter que arranjar um jeito de liberar esse dinheiro. Agora, da onde vem esse dinheiro que é o problema, né? Então, quando eu leio assim que o Bolsonaro diz, olha, nós vamos sair juntos, a minha primeira imagem que vem à cabeça é o Bolsonaro gostou do que ele tem, quer ampliar o que ele tem, provavelmente ele vai entrar num momento de mais gastos ou demandar mais gastos, e se ele for pelo caminho de gastar mais, sem fazer as reformas necessárias, muito provavelmente ele vai ser um Dilma da vida. E aí ele sai e quem vai sair junto é o ministro que está assinando toda essa, está referendando toda essa situação. Então, eu honestamente, eu acho que a situação é muito Você está se difícil. referindo, por exemplo, àquele alerta que o próprio Paulo Guedes fez de eventuais ministros que estariam induzindo o presidente a furar teto ou buscar um caminho da irresponsabilidade fiscal em detrimento de um caminho mais politicamente custoso das reformas? Sem dúvida. Eu acho que não precisa nem você buscar mais gasto. Basta você deixar a inércia funcionar, que a lei de responsabilidade fiscal vai para o buraco, que o teto dos gastos vão para o buraco. Eu não tenho mais dúvida disso. Não tem como não ir. Se você não fizer as reformas, você vai caminhar para isso. E se você sair gastando irresponsavelmente, você vai caminhar muito mais rápido para isso. A questão é saber se o Bolsonaro vai conseguir entender o recado que o Guedes deu naquele dia. Foi o recado mais honesto que eu ouvi até agora. Que, olha, presidente, você corre o risco de tomar um impeachment. E corre mesmo. E não vai ter centrão que vai segurar. Sinto muito, mas eu duvido que o centrão embarque numa dessas junto à hora que você conseguir começar a sentir os efeitos da irresponsabilidade fiscal. E aí, Rodrigo? Continua achando que o Guedes vai sair, que é só questão de tempo? Ou você acha que houve uma mudança de cenário nesses últimos dias? São sinais contraditórios que aparecem, né? E eu acho que o fato de ter um sinal contraditório emitido pelo presidente da República, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, gera insegurança, gera incerteza quanto à sustentação do ministro. Historicamente, eu não acredito que o Bolsonaro tenha virado um liberal, acredite que... Mas eu também não acredito. Não aconteceu isso. Então, assim, eu acho que é difícil para o presidente ele engolir alguma coisa que o Paulo Guedes fale, porque nos 28 anos que ele passou no Poder Legislativo, ele viu exatamente o contrário acontecendo. E votou contra qualquer tipo de austeridade fiscal. Se ele votou com convicção, sem convicção, porque não entendeu, eu acho até meio irrelevante. O ponto todo é que ele não tem em si esse compromisso inabalável de responsabilidade fiscal. Ele não tem em si. Então, se ele vê um momento que ele possa se livrar do Paulo Guedes, ele vai se livrar do Paulo Guedes. É que ele viu que não é ainda o momento, ele deve ter mensurado lá, se eu fizer isso agora, no meio da pandemia, outro ministro importante, sei lá, não vai dar certo.
Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto é o próprio Paulo Guedes, assim, gastar tempo. Ele quer fazer uma reforma tributária e vem falar de CPMF. É meio estranho. Assim, tipo, eu sei que é fácil de arrecadar, mas assim, quando você se propõe a a assumir um cargo desse, você não está lá para produzir facilidades, né? Você está lá por convicção, né? Ao longo de um tempão, ele escrevendo artigos e tudo mais, e ele tem que colocar essa convicção à prova. E é isso, né? Se o ideal, o cenário ideal, não é que o cenário ideal seria assim, ó, o Bolsonaro, ele continua falando as bobagens dele, mas ele apoia integralmente o Paulo Guedes, porque ele acredita que privatizar, sei lá, os Correios, que eu tenho dúvida se isso é um bom negócio, mas enfim, privatizar os Correios faz sentido, ou que privatizar a Petrobras faz sentido, que ter Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco de não sei aonde, não faz sentido para o governo ter tudo isso, entendeu? Então, essas empresas precisam ser privatizadas. E a minha impressão é assim, olha, isso ainda não aconteceu, em grande parte, porque o Bolsonaro ainda não se empenhou o suficiente para que essas empresas fossem de verdade privatizadas, até porque ele não acredita nisso. Então, nós temos um cenário em que, se essa contradição ainda não se estabeleceu com a demissão do Paulo Guedes, eu acredito que ela vai acontecer em breve. Eu acho que nós como país, como elite, não estamos ainda maduros o suficiente para enfrentar um verdadeiro programa de privatização, um programa de enxugamento do Estado, um programa de responsabilidade fiscal extrema, né, de gestão pública pensando no futuro, né? Não temos essa maturidade. E assim, o que nós vimos no Senado vetando, né, o aumento de funcionário público, né, derrubando o veto do presidente para aumento de funcionário público, é muito típico de que nós não estamos maduros para isso. Então, aliás, privatização e veto vão ser duas coisas que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente. Não, tudo bem. É só Não, fazer o ponto que a maturidade da nossa classe política, do nosso presidente, é muito aquém do que nós precisamos. Então, precisaria combinar na presidência da República alguém que tenha essa visão mais liberal, mais ortodoxa da economia, vamos dizer assim, com um ministro similar ao Paulo Guedes, né? Desde que não fale de CPMF, essas coisas malucas aí que ele fala, que eu não consigo entender exatamente de onde ele tirou. Eu tenho certeza que não foi de Chicago. Posso garantir para vocês que não foi de Chicago. Não se ouve isso lá. Assim, como um Chicago Boy, você pode garantir isso? Posso garantir porque eu apresentei isso num seminário de finanças públicas que eu fiz, numa disciplina que eu fiz, e o pessoal lá ficou realmente impressionado com isso. Na época vigia, né, ainda a CPMF, então eu aproveitei e fiz uma apresentação sobre isso lá. Então, acho que é isso. Eu acho assim, em algum momento, até o Paulo Guedes pede demissão, entendeu? Se o presidente não se esforçar o suficiente, ele pede demissão. Por quê? Porque é contradição de modo de pensar, de crenças, né? De crenças sobre como funciona o Estado, essas coisas assim. Olha, deixa eu dar a minha opinião deixa eu colocar minha colher nesse angu aí. Eu não sei se é dele, mas é atribuído a Otto von Bismarck uma frase que diz que a política é a arte do possível, né? É muito comum, talvez o Sérgio Moro seja um caso assim, né? Ou talvez seja só alguém com uma pretensão política, mas oferecendo o benefício da dúvida, imaginando ser ele de fato uma pessoa bem intencionada, o que a gente percebe, no caso da saída do Moro, foi nitidamente alguém que teve uma incapacidade de lidar com as limitações que a política impõe, né? Então, entre o ideal e o real, a política é a arte da gente tirar o melhor daquilo que é possível. A minha sensação em relação ao Paulo Guedes, que
ele se transformou assim num bicho político, né? Que ele já entendeu que assim ele tem a fórmula, né? Ele tem a fórmula. As falas do Paulo Guedes, né, são muito, a meu ver, assim, a mim pelo menos, são absolutamente encantadoras e sedutoras, ainda que eu não possa concordar 100%, né, com ele, porque é muito raro a gente ver um político brasileiro, um homem público, né, qualquer, falar do país de uma maneira com um projeto tão concebido assim como um todo. E o Paulo Guedes faz isso com muita didática e com muita facilidade. Então, a sensação que eu tenho quando eu vejo o Guedes é que ele sabe que ele tem um norte, que ele tem uma direção e que ele quer avançar o máximo possível nessa direção, mas tendo em conta que, de fato, existem barreiras políticas, que não depende só da vontade dele, não depende só da vontade do governo, que, aliás, o governo por si só, ainda que possa muito, não pode tudo, porque, afinal de contas, vivemos num regime democrático e que precisa aí da chancela do Congresso. Então, a minha aposta segue sendo, e tomara que a realidade não me contradiga, que o Paulo Guedes é um cara pragmático. Então, é ruim comigo, pior semigo. Né? Vamos pensar, por exemplo, no caso do Moro. Se o Moro tinha como objetivo pessoal trabalhar no combate à corrupção, aonde ele está sendo mais útil? Como articulista da Cruzoé ou dentro do governo? Então, acho que se o Moro tivesse ficado no governo, ainda que como uma pedra no sapato do governo, ele estaria ajudando mais a República do que fora, como agora, né? Tentando se manter no noticiário aí, dando uma declaração ou outra, uma entrevista ou outra, mas que, a meu ver, que gera muito pouco resultado prático, dado o objetivo que parece que era o dele, de combater a corrupção. Então, a minha conta em relação ao Paulo Guedes é a seguinte, olha, ainda que eu não consiga fazer o ideal, ainda que eu consiga avançar muito aquém daquilo que eu imaginava, é mais fácil eu conseguir, dentro do meu projeto aqui, fazer o país caminhar na direção do que eu acho ideal, estando dentro do governo, né, do que oferecendo o conforto de sair. Então, a minha aposta é no sentido que ele continua. Obviamente, todo mundo tem os seus limites e eu espero que valha aí o que o presidente está falando, que eles entraram juntos, vão sair juntos. Afinal de contas, como eu já disse aqui algumas vezes, diferente de muita gente que alimentava muitas expectativas em relação ao Bolsonaro, eu nunca alimentei expectativa alguma, né? A carreira do Bolsonaro como parlamentar é pífia, né? Foram 3 décadas aí exercendo um corporativismo. Parece que em algum momento lá ele encontrou o Paulo Guedes deu ali umas aulinhas de teoria econômica 1 e 2 para ele. Ele falou, pô, é assim que funciona. Então, assim, no máximo, não dá nem para considerar um liberal nem de ocasião, né? Mas a minha aposta, eu sigo torcendo aí que o Paulo Guedes continue no governo e que isso que o nosso presidente disse seja verdadeiro. Olha que legal, aí nós estamos tendo a conexão do nosso amigo Victor Loyola, totalmente conhecido já, cada dia mais figura carimbada nas emissoras de TV. E aí, Victor, tudo bem? Seu áudio... É o seu trem-bala vascaíno chegando. o trem-bala... Putz, nem fala disso, cara, que deixa para falar depois, porque ainda é cedo. Não sei se... A minha caixa craniana, ela não se caracteriza por ser moderada, né? Ela já, por natureza, ela é bastante avantajada, mas se vocês observarem aí, comparar os vídeos anteriores, vocês vão perceber que ela está um pouco mais inchada, ainda é resultado do encontro do meu time com o do Vitor, que se junta a gente. Vitor, seu áudio está fechado, agora está aberto. Agora, Bom, mas só para concluir, Vitor, Então, estamos vendo e ouvindo. Só para concluir aqui o que nós estávamos falando, se o Guedes fica ou não, né? E eu estava dizendo que eu acredito que ele fica porque ele é um cara pragmático, apesar que você já chegando, eu queria sua impressão aí, né? O presidente disse que o Guedes só sai junto com ele, é isso mesmo? Você aposta que o Guedes fica, que o Guedes sai, ou uma hora ele não vai aguentar mais, vai dar uma bica? Eu acho que ele fica até o final porque ele é um cara pragmático. Eu estava muito me baseando nos insights do Cleveland. Não sei o que o Cleveland falou aí, como é que está a temperatura dele. Tem fontes quentes. E aí, Cleveland, dá um briefing rápido aí pro Victor para ver para que lado ele vai. Não, eu estava falando, Victor, que eu acho que a probabilidade do Bolsonaro estar certo é grande. Eles vão sair juntos. O único problema é que eles podem sair juntos via impeachment, como saiu a Dilma, se continuarem no caminho de quebrarem a lei de responsabilidade fiscal. E aí, Vitor, o que você acha?
Eu não sei, eu estava achando que era o processo de fritura estava Em em curso. andamento, mas aparentemente foi resolvido, né? Seja lá por qual razão, aí chegaram a um consenso. Agora, eu não tenho dúvidas que o Paulo Guedes não vai ficar se sentir que o navio está para afundar. Ele não vai ser o capitão de um navio naufragado, capitão da área econômica, né? Então, assim, se a Mas o coisa... Titanic não afunda. É verdade. Putz. Ele não vai ser aquele capitão daquele barco italiano, né? Lampedusa lá, aquele lá. É o cara que fugiu antes de todo mundo. Vá de bordo, Katsu. É isso. Então, assim, eu vejo que se a coisa começar a desandar no sentido dele sentir que vai perder o controle em termos dos princípios que ele preza, né? Eu acho que ele puxa o carro. Aparentemente, não é o que ele deve estar sentindo algum nível de conforto nesse momento, que tem mais de 50% de chance de que os seus princípios prevaleçam, que ele consiga negociar de uma maneira razoável dentro da expectativa. Mas, de fato, para mim é uma incógnita. Eu não sei se com toda essa pressão de gastança, inclusive com o canto da sereia, né? Porque aparentemente o Bolsonaro descobriu a chave da popularidade agora, né? Basta você irrigar um pouquinho a parte social e dar um jeitinho que com, né, Bolsa Família turbinada, Renda Brasil e tudo mais, que ele de repente se viu devorando aí o eleitorado outrora do PT, né? Então assim, é muito tentador. Então aí vamos ver, né? O problema é que assim a situação atual do Brasil não comporta aventuras, né? Se em condições normais já era difícil, imagine agora, depois do pós-pandemia, né? É uma boa pergunta, assim. Eu não sei qual foi a opinião do Cleveland e do Rodrigo, se eles mantêm o voto de que acham que o Paulo Guedes sai. Eu Eu mantive. tava, você manteve até antes do final do ano? Ou esse sai, o que é o sai aí? Eu acho que isso é até o final do ano. Até o final do ano. Eu estou na dúvida ainda. Eu tô torcendo para errar. Ele tá fazendo hedge. É tipo um seguro, entendeu? Ele fez, mas não quer usar. E eu, como sou, digamos, de espírito, né? Já que de idade eu não posso dizer o mesmo, eu, como de espírito, sou mais jovem, talvez seja o mais ingênuo e sonhador, e acredite que ele vai ficar, talvez essa crença seja muito mais uma torcida do que uma crença mesmo, né? Mas beleza, vamos seguir em frente então. Vamos aqui para o nosso próximo tema, que é o seguinte. A pergunta é uma provocação, eu desconfio que, a grosso modo, eu já tenho a resposta de cada um de vocês, mas cada vez mais o tema privatizações, né, que está sempre aqui no nosso noticiário, né, mas particularmente mais recentemente, eu acho que, em geral, existe uma frustração em relação ao ritmo das privatizações, né? No primeiro ano, até que ela superou as metas que o governo havia imposto, né? Mas também eram metas tão baixas, o governo falava em alguma coisa ao redor apenas de 20 bilhões, e ao final se obteve 100 bilhões, mas ainda bastante aquém daquele objetivo ambicioso lá, né? Naquelas contas que o Paulo Guedes fazia do tal do 1 trilhão. Bom, eu queria a opinião de cada um de vocês sobre se as privatizações valem a pena ou não, se a gente pode aplicar uma resposta genérica como um todo, falar aí quanto que é responsabilidade do governo, quanto que é responsabilidade do Congresso, se é responsabilidade dos dois. E dessa vez eu vou começar pelo Cleveland. Cleveland, eu queria suas considerações aí em relação à questão das privatizações. Eu vi que esses dias você comentou um artigo da Helena Landau, de quem eu sou fã, né? A botafoguense Helena Landau, podemos divergir aí eventualmente algumas opiniões, alguns comentários, mas como profissional de mercado, uma vez que eu vivi no exercício da minha profissão
aquela rodada de privatizações dos governos Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho muito respeito e consideração. Queria começar por você, sua opinião sobre isso. Marcelo, coincidentemente, hoje eu acabei de escrever um artigo lá para minha coluna sobre privatizações. Eu não tenho a mínima dúvida de que a gente precisa e é urgente empreender um processo enorme de privatização. E a principal razão para mim é o custo de oportunidade do governo ficar com essa coisa. Qual é a função do Estado? A função do Estado é ficar interferindo no domínio econômico e, pior, fazendo parte desse processo, ou é cuidar de educação, saúde, segurança pública, assim por diante. Mais do que isso, se a gente começar a olhar, e hoje mesmo apareceu, né, mais um caso da Lava Jato, referente a compras da Petrobras, a gente observa para tudo quanto é lado corrupção. Eu posso te dar N razões para a gente empreender um processo amplo de privatização. Eu acho que a questão não é mais nem se deve ou não deve, é como fazer essa privatização. Mesmo aqueles que vêm com esse argumento, para mim, estapafúrdio, que mas tem empresa pública que dá lucro. Espera aí, meu caro. Você já comparou a rentabilidade dessas empresas que dão lucro com o que você poderia fazer com a venda dessas empresas e, por exemplo, abater a dívida e quanto você economizaria com isso? Fora outros aspectos mil. Eu acho que não só o que você abate com a dívida, mas com o que você arrecada adicionalmente de imposto, uma vez que essa empresa venha em mãos privadas se tornar mais eficiente do que na mão do Estado, né? Ganha as duas pontas. Sim. Eu escrevi exatamente sobre isso. Eu até usei um texto, eu vou citar aqui o autor, que eu acho que ele foi fantástico, ele foi perfeito em fazer uma resenha sobre as razões para privatizar. O texto do César Matos, que saiu recentemente, ele foi secretário de acompanhamento econômico do governo, que ele trabalha isso muito bem. Ele vai elencando todas as razões para privatizar. É um texto fantástico que chama Economia da Regulação. Eu recomendo que veja. Já estou dando a primeira dica. E é muito claro. Eu acho que o que a gente precisa pensar agora é como privatizar. E aí eu divirjo um pouco de algumas pessoas que acham que o mais importante é a arrecadação. Não, eu acho que mais importante do que a arrecadação é você construir um modelo regulatório que gere competição no mercado onde seja possível e que você faça uma privatização que tenha como contrapartida a regulação onde de fato seja necessário. Obviamente não só regulando porque você gosta de regular bonitinho, regular e assim por diante. Mas é muito mais o ex post da privatização. Eu não tenho dúvida que a gente já perdeu tempo demais. A única questão que eu tenho é que privatizar mexe com interesses. E os interesses vão se levantar a todo momento que você tentar privatizar. Então, você precisa ser muito político e, ao mesmo tempo, muito claro no convencimento da sociedade dos benefícios da privatização. E aí, Rodrigão, vamos vender tudo, passar tudo nos cobre, diminuir a dívida? O que você acha? Eu tenho muito pouco a acrescentar em relação ao que o Cleveland falou, porque eu acho que a gente pensa muito similarmente sobre esse assunto. O Estado tem que se concentrar nas suas funções nas suas funções fim, né? Que eu acredito que seja educação e segurança, e um pouco de saúde também. Então, assim, as empresas estatais foram criadas, né? Elas foram criadas ao longo de vários e vários anos e tudo mais. Elas tinham até um propósito. A gente pode até discutir se o propósito era correto ou não. Mas é isso. Não tem mais que discutir se tem que ficar com essas empresas. Mas o ônus desse ritmo que nós temos hoje, aquém do desejável, você acha que é uma conta 50-50 governo e Congresso? É o fato da gente não ter um Congresso que emita sinais de uma convicção privatizadora e faz com que o governo seja mais comedido? É falta de articulação do governo? De quem que é a culpa? Eu acho que é um pouco o que eu disse antes. É uma
é uma imaturidade da nossa elite, essencialmente, nossa elite política e também os nossos congressistas, eles representam seus eleitores que não têm suficiente conhecimento para entender a importância de um Estado mais enxuto, entender que essas empresas elas representam um canal de corrupção, de desvio de dinheiro, de ineficiência econômica e que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Acho que a gente já perdeu uns, sei lá, 520 anos, mais ou menos, nesse negócio de Estado, Estado, Estado. Então, 520 anos, a gente tem que... Já é um tempo suficiente para ver que o Estado não funciona muito bem, né? Mas, incrivelmente, são 520 anos, as pessoas não entenderam ainda isso. Mas, beleza. Então, vamos... eu acho que a questão é fundamental. Eu tenho um certo... Se você me perguntar assim, deve privatizar os Correios? Tem dúvida sobre isso, porque tem lugar que precisa ser assistido na questão da informação. Mas mesmo Briga, assim... briga, sangue, debate em instantes. Continua, Rodrigo. Não, mas assim, mesmo assim, eu acho que tem que pensar muito bem para não privatizar o Correio, sabe? Tem que ter uma razão muito boa para não privatizar o Correio e não deixar isso com a iniciativa privada. Porque você pode deixar com a iniciativa privada e obrigar eles a atender regiões que não são muito lucrativas, desde que eles tenham algum tipo de compensação atendendo outras regiões. Então, mesmo o Correio, que assim, você poderia pensar, não, o Correio tem região que não é atendida que não seria atendida pela iniciativa privada, aí entra naquilo que o Clínio falou, tem que ter um esquema regulatório, né, uma forma de regular tudo isso para que todo mundo seja beneficiado, para que se promova eficiência e competição. Então, assim, em tese, veja, até escola pública não precisava existir, bastava usar os vouchers. Não precisava existir hospital público, bastava usar um sistema, um SUS turbinado, compensador, aí, sei lá, faz alguma coisa assim. As pessoas ficam seguradas. Sem contar que com a privatização, o país cresce, né, e as pessoas vão precisando cada vez menos do governo também, né? Ô, Victor, avisando aí que o seu áudio está fechado, eu queria a sua opinião aí sobre a Tá questão das... fechado porque senão vão estar concorrendo com videogame aqui. Eu imaginei. Deixa eu te falar uma coisa. E você, porque o Rodrigo fez uma afirmação aí que eu vou precisar contradizer firmemente. Podemos descambar até para violência física virtual aqui. Eu espero que não cheguemos a esse ponto, mas eu queria primeiro, antes da gente começar o nosso UFC, eu queria a sua opinião em relação às privatizações. É culpa do Congresso, é culpa do governo, a sociedade não está madura, vale ou não a pena privatizar? Primeiro, eu sou um privatista. Eu acho que o Estado deveria ter o mínimo possível de empresas estatais, se possível nenhuma. Quanto agora, e concordo com o Cleveland em gênero, número e grau, então não vou entrar nesse detalhe. Quanto à responsabilidade, é o seguinte, nós já tivemos exemplos de movimentos de privatização polêmicos, né? Na década de 90, todo o setor de telecom, de siderurgia, etc. E não dá para dizer que a sociedade era uma sociedade, a visão da sociedade era favorável à privatização. Isso é um tema espinhoso, tal qual o tema da Previdência. Mas foi feito. Foi feito porque houve uma vontade de fazer, capitaneada pelo Executivo. O Executivo tem que capitanear isso, não é um legislativo. Né? Então, eu acho que o primeiro passo, o pré-requisito para que isso aconteça é o Executivo ter muita vontade de fazer, mas não é pouca, tem que ter muita, porque já se sabe que vai enfrentar uma oposição, mesmo que não seja numerosa, será ruidosa. Aquela conversinha de que é patrimônio do povo brasileiro, eu nunca declarei minha parte na Petrobras no meu IR, porque já que é meu também gostaria de declarar, não declarei, não dão as instruções, né? Patrimônio do povo brasileiro, mas não dão as instruções na hora de fazer o IR, a sua parte nas estatais é X. Nós não temos essa condição. Essa muita retórica desse patrimônio do povo brasileiro, essa bobajada,
Então, você vai enfrentar esse tipo de oposição e de retórica. Agora, se você não tiver muita vontade de fazer, não sai mesmo. A reforma da Previdência era um tema altamente impopular e que passou. Então, eu acho que assim, a responsabilidade primária é do Executivo. Não tem essa desculpa de que o Congresso não quer, então eu não vou. Então, você não tem... Não é um governo que lidere, né? Então, ela é responsabilidade primária. Obviamente que o Congresso tem a sua porção de responsabilidade para votar um tema que é de interesse nacional. Mas quem deveria capitanear, na minha opinião, é o Executivo de plantão. E se ele não dar o primeiro passo, o Congresso é que não se espera nada. Ele não está nem lá para isso. Então, agora, o que eu realmente não sei é se o governo Bolsonaro tem essa vontade. Alguns integrantes da equipe econômica que eram os grandes que empunhavam a bandeira, essa bandeira saíram. Paulo Guedes impunha essa bandeira. O Paulo Guedes está, obviamente, numa posição mais política. Eu realmente não estou seguro. Você tem lá muitos militares que também não gostam. O saldo, nesse momento, de quase 2 anos de governo, do ponto de vista de privatização, é zero. Não foi feito nada, só muito blá, blá, blá. Nesse aspecto, para as minhas expectativas, diante do que o governo se propunha fazer antes de ser eleito, do que ele dizia que ia fazer e tudo mais, as minhas expectativas estão completamente frustradas. Nem aquela televisão Brasil, aquela canal do Brasil lá, eu não esqueci o nome, aquela coisa inútil. A TV Lula que virou TV Bozo. Então, nem isso fecharam, não fechar aquela porcaria. Então, assim, eu vejo com uma certa... Eu tenho uma certa ressalva se esse governo, de fato, é um governo que deseja fazer as privatizações, tá? Eu tenho sérias dúvidas. Acho que é a responsabilidade primária do Executivo, acho que o Congresso tem a sua parcela de responsabilidade, mas é o Executivo que deve capitanear esse esforço. E não vejo isso acontecendo nesse mandato. Bom, deixa eu dar o meu pitaco aqui. A primeira coisa, eu vou atualizar um pouquinho a obra de um gênio, em que ele diz assim, na primeira estrofe de uma canção: a solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim nunca se viu. Tá tudo pronto aqui, só vim pegar. A solução é privatizar o Brasil, né? O nosso Raul Seixas deixou uma música que chamava-se Aluga-se, eu fiz uma pequena adaptação. Então, sobre as privatizações, eu acho que tem que privatizar tudo, concordo aí com o Victor, e abrindo aqui uma divergência aqui com o meu amigo Rodrigo, eu já vou passar a palavra aqui para o Cleveland. Pode falar, Cleveland, você quer fazer uma parêntese aí? Não, eu posso fechar depois, não tem problema. Ah, tá bom. Então, eu queria abrir aqui uma diferença com o Rodrigo, diferente do Rodrigo, que tem alguma dúvida sobre a questão do Correio. Eu concordo e discordo dele. Eu concordo, eu não sou a favor da privatização do Correio, e eu discordo porque eu sou a favor da doação do Correio. O Correio, por exemplo, se doassem... Quem quer o Correio? Tipo, sabe aqueles sorteios que tinha antigamente, pegavam as cartas, jogavam pro alto, escolhia uma? Então, se doarem um Correio, para mim já será lucro. Tá? O Correio é uma empresa que consegue a façanha de, em sendo monopolista, dar prejuízo. E dá prejuízo em todos os níveis, desde a fundação de seguridade até a operação propriamente dita. Se você fizer lá um levantamento, eu li isso em algum lugar alguma vez, que no Correio você tem, para cada funcionário, você tem um cargo de chefia. Né? Então, um cabide gigantesco político, então, fazendo essa divergência. Eu acho que essa conta é uma conta de todos nós, acho que a sociedade tem que pressionar, o Congresso tem que ter essa vocação que deveria ser repercutindo a vontade da sociedade. O governo tem que realmente liderar essa agenda, como já aconteceu no passado, quando tivemos uma rodada, e eu acho que o Rodrigo acertou assim na mosca. Nisso eu concordo plenamente com ele. Eu acho que tudo que a gente vive no nosso país, no caso das privatizações é diferente, é o resultado de uma elite tacanha, né? Uma elite atrasada, pré-histórica, que está muito mais preocupada ali em preservar o seu naco do que pensar em fazer do Brasil um país maior, melhor, e realmente a gente tem um estado paquidérmico. Os resultados
das privatizações em 2019, ainda que não possam ser ignorados, eles estão muito aquém das nossas expectativas e do que o país precisa. Cleveland, você queria fazer uma observação aí, por favor? Só. Não, Diga só aí. um complemento ao que o Rodrigo disse. Eu comungo da mesma preocupação dele. Eu não tenho a mínima dúvida de que você tem regiões que você não tem demanda suficiente para que haja interesse da empresa privada. Da mesma forma que você tem aeroportos que você não vai ter uma demanda suficiente. O que eu tenho estudado sobre isso, que tem sido implementado em vários lugares do mundo? É uma regra chamada Play or Pay. Como é que funciona isso? Quando você vai fazer uma concessão, você dá a possibilidade para a empresa carregar junto, num bloco, aquela parte não rentável ou ela pagar para não carregar essa parte não rentável. Em geral, o que acontece é que você não tem esse carregamento da parte não rentável, só que a empresa pagando para isso constitui um fundo, que esse fundo sustenta uma PPP para uma empresa entrar nessas áreas que não são rentáveis. Então, uma PPP nada mais é do que você trazer a iniciativa privada para atuar em áreas que não são rentáveis, mas de uma maneira mais eficiente que a empresa pública fazer. Então, você tem formas de tentar resolver esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que o Rodrigo sabe disso, né? Só estou reforçando esse ponto para a gente... Não, a parte da PPP eu sei, só que eu não sabia, eu não conhecia esse mecanismo. Esse mecanismo eu não tinha visto ainda. É um mecanismo bastante interessante, porque você trabalha com um valor que a empresa atribui, de fato, a atuar ou não atuar naquela área. Bom, então, numa coisa todos concordamos, né? Tem Estado demais, precisamos privatizar e precisamos privatizar mais. E se depende do Congresso da Sociedade, cabe ao governo capitanear isso aí. De fato, nesse sentido, eu acho que precisamos avançar e muito e cabe a crítica aí ao governo. Bom, vamos para o nosso próximo item aqui. Opa, acho que eu fiz uma besteira aqui. Espera aí. Vamos lá para falar do Brasileirão e a gente deixa para falar do Covid por último. Bom, vamos lá. Vai, Vitor, começa aí, fala aí. Brasileirão que hoje à noite, guardem bem, terá um novo líder, Trem-Bala da Colina, vai fazer o serviço com o Ceará, vai assumir liderança com um jogo a menos, então vai completar 122 anos de idade na liderança do Brasileirão. Então, só para fazer um parênteses, então... Aí me perguntaram se isso aí seria sustentável, né? Eu falei, olha, como diria o poeta, será eterno enquanto durar. Daí só fazer um parênteses. Antes disso, antes do Trem-Bala da Colina chegar lá, hoje o campeonato está sendo liderado aí pelo Inter e pelo Galo com 4 jogos, né? Eu vi alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, vi Palmeiras e Goiás 1-1, vi ontem Corinthians e Curitiba, além dos 2 jogos do meu time, né? Que nós goleamos o Fortaleza por 1-0. E num jogo injusto, disputadíssimo, né, em que nós tivemos o domínio da partida, fomos traídos por 2 lances isolados e perdemos por 2 lances isolados ali, perdemos ali para o Vasco. E aí, Cleveland, você está assistindo algum jogo? Está te enchendo os olhos? É melhor assistir o Brasileirão ou a Champions? Como é que eu posso te responder isso? É melhor você tomar um remédio amargo ou um belo vinho francês? Tá respondido? Tá gostando do teu time, Cleveland? O Corinthians aí? Que você tem? Surpreendentemente, meu time está despontando como um dos favoritos, né? Estou assim, impressionado. Mas eu confesso que eu fiquei admirado com a série invicta do Vascão, né? Então, temos que comemorar o Vascão. Rodrigo, fala um pouquinho aí do nosso tricolor. O que você está achando? Está te enchendo os olhos esse futebol moderno do Fernando Diniz, esse gênio do futebol, sei lá, o nosso Rinus Mitchell, o nosso Johan Cruyff, a reencarnação do Tele? Cara, para um time que já teve Tele Santana, né? Muricy Ramalho, Cilinho. É uma tristeza, né, cara? É uma tristeza isso que está acontecendo. Mas, assim, eu tenho que ser bem honesto. Aqui em casa é uma dificuldade, porque o único São Paulino sou eu, o resto é tudo corintiano. Quer dizer, você vacilou na educação da molecada, é isso? Vacilei, cara, vacilei, mas, assim, Companhia é foda, bicho. Se você não prestar atenção, é assim mesmo. Quando você menos esperar, tem um corintiano dentro da tua casa, cara. Às vezes eles vêm pela janela... Às vezes ele te rende na porta, na garagem.
ou então, às vezes, ele é teu filho, cara. Impressionante isso aí. É isso Tem muitos casos de amigos que padecem assim. Eu peço desculpa para vocês, aí vocês devem estar vendo me movimentar. Eu vou contar aqui o porquê. Tem um rapazinho aqui, ó, que ele insiste aqui em querer aparecer e ele não tá me dando sossego, tá? Então, eu peço desculpa aí se uma vez ou outra vocês me virem olhando para um lado para o outro, que eu tô fazendo de tudo aqui para ele não derrubar o computador, tá? Então, assim, eu não estou acompanhando, não estou assistindo jogos, né? Você como São Paulino não acompanhar, eu entendo perfeitamente. Eu acompanho porque eu tenho esse lado meu masoquista, né? Eu não aguento mais, assim, eu fico muito triste quando eu acompanho. Então é melhor não acompanhar, assim, putz, é muito sofrimento, entendeu? Para a gente que é São Paulino não tá fácil, eu vou te falar. Como você disse, eu acrescentaria aí nessa lista de bons técnicos que nós já tivemos, o Rubens Minelli, né, que foi um grande técnico aí também que passou pelo São Paulo, e eu vou morrer e não vou conseguir transmitir todo o meu ódio, toda a minha inconformidade de ter esse Fernando Diniz aí dirigindo o São Paulo. Eu acho que você está sendo injusto com ele, tem que dar mais tempo para ele desenvolver um trabalho. Eu não tenho dúvida que você, assim como os outros 18 adversários do São Paulo, pensam a mesma coisa. A gente tem que dar bastante. Tem que dar bastante. Acho que mais uma ou duas temporadas e a coisa vai. Aí a gente está na Série C, né? E realmente, assim, como São Paulino, não me conformo da gente não ter dado para o Rogério Ceni o tempo que ele merecia, pela história que ele tem no clube, pela seriedade dele, pelo quanto esse cara se preparou. O Rogério Ceni não deveria ter assumido São Paulo como primeiro emprego. Não estava preparado. Não concordo com isso, cara, porque um cara que tá tanto tempo no futebol, que lidou com tantos técnicos, tão vitorioso, o que eu acho que foi o grande erro dele... Marcelo. Não é a mesma coisa. Tem que entender. Você tem o retrospecto, tem técnico que começou com a seleção brasileira, né, meu? Nós tivemos o caso do Dunga, né? Que um erro justifica o outro, né? Eu acho que um erro não justifica o outro. Veja, é extremamente arriscado você botar um cara que era ídolo como técnico de um time... mas ele não foi colocado só por ser ídolo, né? Não é só por ser ídolo. Ele é um cara que se preparou muito. O que eu acho que foi um grande erro dele... aceitar isso. Isso. Então, o erro dele, sabe qual foi? Perdão, só para concluir aqui. O erro dele qual foi? É ter assumido essa posição confiando num presidente que é o pior presidente da história de São Paulo, que não merece um vintém de confiança. E aí eu acho que ele cometeu um grande erro. Desculpa te interromper, é que fala do São Paulo, você viu, eu me emociono. Eu acho que o erro foi ele ter assumido esse risco altíssimo. É um risco. Se preparou, faz o que ele fez, né? Fortaleza, vai para Fortaleza. Marcelo, mas eu tô sabendo... Cometeu um outro erro, saiu no meio do caminho e foi para o Cruzeiro se queimar. Por sorte, tinha uma porta aberta no Fortaleza, porque senão ia ficar uma coisa meio manchada. Então, assim, vai degrau por degrau, né? Eu acho que... E se você olhar os casos de sucesso de treinadores que foram ex-jogadores, ninguém começou... Você não vê muito caso de sucesso, o cara saiu do time, era o ídolo e foi assumir o próprio time. Se dá uma olhada lá fora, o pessoal sai, vai ganhar musculatura, aí um belo dia está pronto para assumir um time em que é muito a exigência alta. Eu diria para você... Olha só, não é só o presidente, o atual, qualquer outro, 5 jogos ruins, você manda o cara embora. É assim que funciona em time. Eu acho que essa sua linha de raciocínio valeria para a humanidade, né? Mas não para os míticos, como, por exemplo, Zinedine Zidane, Guardiola... E aí, no caso, que é o mesmo patamar, a gente falar do Rogério Ceni. Mas eles começaram gramando. Nas bases. Nas bases, né? Não começaram direto. Bom, então aí o cara resolveu dar saltos. A natureza não dá saltos. Ele resolveu dar saltos e queimou. Mas ele ainda vai voltar e ainda vai ser campeão pelo Tricolor, no banco do Tricolor. Eu tenho fé nisso, que a gente ainda vai dar a volta por cima e se livrar aí. Então, estamos caminhando para o final do mandato do Leco aí. Vai ficar entre o Júlio Casares ou o Roberto Natel. Por pior que venham a ser, não conseguirão o feito de serem piores que o Leco. Então,
a gente vai ter aí um horizonte melhor. Meus amigos, mais alguma coisa sobre futebol ou podemos falar da especialidade do nosso amigo que parece, não sei se é torcida minha, mas pelo que eu tenho visto, depois de muito tempo, temos de fato alguma A gente não coisinha ia falar positiva aí. da derrubada do veto lá? Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu acabei não colocando a imagem, mas vale a pena também. Então, vamos fazer o seguinte: antes da gente falar, vamos falar por fim do veto. Eu vou dar um stop aqui na divisão de tela e vamos deixar o Vitor falar aí do Covid. Depois, para encerrar, a gente fala sobre essa questão do veto no Senado aí, que eu peço desculpas até que eu sabia que estava esquecendo alguma coisa, esqueci de selecionar uma imagem para falar disso. Ô, Vitor, traz uma boa notícia aí do Covid, pelo amor de Deus. Eu ouvi dizer que a taxa de contaminação lá está abaixo de 1, né? O que é positivo. É positivo, mas já era esperado que chegasse isso uma hora, né? Não se traduziu ainda em óbitos, né? Em óbitos a gente continua com a mesma fotografia de antes. Nessa semana, uma estabilidade em relação ao anterior, temos mais 3 dias aí, mas a gente continua andando de lado e São Paulo, para mim, é o grande responsável por essa não queda, né? Temos 10 estados caindo em estágio, digamos, de queda com índice baixo. E você tem outros estados ainda subindo, outros meio que estáveis num patamar mais alto e tal. Consolidado, ficamos nessa média móvel de 970 por diários, que é um número ainda alto, né? Em alguns estados já estão meio que saindo, Pará, Amapá, Maranhão, já estão com índice entre 1 e 2 por dia, quase nada. Então, mas assim, de alguma maneira, esse negócio não vai durar para sempre, já está arrefecendo. Essa notícia do contágio está menor que 1, certamente se refletirá em óbitos mais baixos para daqui a 2, 3 semanas. O que eu acho interessante é que nessa semana começaram a surgir algumas análises sobre excedente de óbitos, que no fundo é o que importa. Naquela conversa toda assim, pô, esse aqui o cara tá morrendo do Covid do coração, morrendo disso, daquilo. Não, o que importa é você medir, já que a sociedade, o governo, a sociedade se prontificaram a minimizar as perdas, né? Sem colapsar o sistema. Então, minimizar a perda significa evitar o máximo número de óbitos. E O achatar a curva, né? E não existe uma hierarquia de óbitos. Todo óbito é igual, tem o mesmo valor e ocasiona a mesma dor. O óbito de Covid não é mais importante que o óbito por outra razão. Mas quando você olha a questão do excedente de óbitos, eu estou até para publicar um texto sobre isso, você tira algumas conclusões interessantes. Então, primeiro no período pré-pandemia, de 1 de janeiro a 15 de março, comparando 2019 com 2020, você vê que em 2020 nós estávamos com 3,8% a mais de óbitos contra 2019. Tá? Então, se não houvesse pandemia, você pode inferir que o ano de 2020 terminaria com 3,8% a mais de óbitos. Seguindo a mesma tendência do primeiro trimestre. A mesma tendência. Aí, quando chegou a pandemia, surgiram óbitos que antes não estavam no radar. Então, nós tivemos do dia 16 de março a 31 de julho, de acordo com os cartórios, 91 mil óbitos de Covid, mais 10 mil óbitos de SARG. SARG também quase não tinha óbito antes da pandemia. O que é SARG? Síndrome de respiração? Deficiência respiratória, Síndrome da deficiência respiratória. Vai ver daí que eu vou procurando a sigla. Vai lá. SRAG. Vai lá. Aí você tem 100 mil óbitos a mais atribuídos ao Covid e o SARG muita gente coloca na linha do Covid. Aí quando você olha as outras causas, você vê que houve uma redução de 22 mil óbitos de pneumonia, houve uma redução de mais ou menos 8 mil óbitos de septicemia, que são infecções hospitalares e bacterianas e tudo mais, houve uma redução de 7 mil óbitos de infarto e um aumento de 8 mil de óbitos por outras causas cardiovasculares. Então, no fundo, o Covid está um pouco associado com tudo isso. A pneumonia, por exemplo, caía 4%
no pré-pandemia, passou a crescer 20%, aliás, crescia 4%, passou a cair 28%. Insuficiência respiratória crescia 5%, passou a cair 20%. Então, como você explica essas quedas absolutamente inesperadas no pós-pandemia? Muito provavelmente as pessoas que estavam mais vulneráveis e suscetíveis a ter um problema com pneumonia ou com infarto, etc., pegaram o Covid pelo caminho e acabaram, numa casualidade, morrendo por Covid. Né? E você tem uma queda nessas outras causas bastante significativa. Você também tem um aumento em outras causas cardiovasculares, que pode ser explicado por algumas razões. Primeiro, as pessoas ficaram em casa, não pararam de se exercitar, pararam de se cuidar, e também estavam com receio de ir ao hospital e procurar o médico quando algum sintoma aparecesse e, de repente, foi tarde demais. Então, isso poderia explicar esse excesso, esse excedente. A Covid em si, você não pode negligenciar, por exemplo, o aspecto que houve 22 mil mortes a menos de pneumonia, uma queda de 30%. Deixou de ocupar o sistema hospitalar, né? Então, assim, essas doenças drenam os recursos do sistema da mesma maneira. Então, o efeito líquido da Covid, quando você faz essas contas todas, ele é de 72 mil óbitos e dá um aumento de 15%. Então, se você pegar o excedente da Covid de 15 ao final de julho, se você considerar ainda que julho ainda não está fechado, que ainda vai aumentar, se aumentar proporcionalmente ao aumento que acontece nos próximos 30 dias, já que a informação do cartório ela tem esse delay, e você comparar com o que seria a pandemia, o ano sem a pandemia, com aqueles 3,8% de aumento, você tem um excedente de 72 mil óbitos, ou 15% a mais. Tá? Então, no final, esse número é menos severo do que é divulgado. 15% a mais para o Brasil é um incremento razoável, mas o Brasil já teve anos em que subiu 15% os óbitos. Tá? De 2018 para 2017, os óbitos subiram 15%, e eu não sei por quê, porque o cartório também, a informação do portal não tem esse detalhe. Então, é um número ruim, mas não é um número absolutamente que nunca tinha sido visto antes. Tá? E o mais interessante é que, se você quebrar essa mesma análise por estado, aí sim você vê diferenças. Então, se, por exemplo, pega um estado muito impactado como o Ceará, o excedente é de 47%. O Ceará é o segundo pior estado do Brasil. Pega um estado impactado como o Rio de Janeiro... Ceará? Mas Ceará não é o estado lá do Ciro Gomes, que ele falou que é tudo tão maravilhoso lá? É isso mesmo. O Rio de Janeiro teve um incremento de óbitos de 26%, também bem significativo. São Paulo, mais ou menos, acompanha o Brasil, 14%. E quando você vai para os estados menos afetados, Minas Gerais cresceu 5%, estava crescendo 5% antes da pandemia, ou seja, não mudou nada. Paraná cresceu 0,5% e estava crescendo 3% antes da pandemia. Ou seja, o Paraná tem um efeito, está morrendo menos gente lá. Então, assim, eu acho que você não... E aí fala, mas isso não considera os outros óbitos? Os outros óbitos, que não sejam causas respiratórias e causas cardiovasculares, estão mais ou menos constantes, com e sem. Então, não teve interferência. Eu acho que esse tipo de situação vai acabar avaliando depois, né? É muito difícil fazer uma avaliação em tempo real, mas, de alguma maneira, a severidade, apesar de ser algo severo, ela não é tão impactante quanto se divulga, quando você faz essa análise crua dos números, tá? Vitor, então, assim, uma coisa que eu tenho... Menos infarto, menos insuficiência respiratória, tá aí. Uma coisa que eu tenho ouvido muito é que a gente ainda vai descobrir muito sobre muita coisa com o passar do tempo. E isso que você traz para a gente só corrobora isso. E só recuperando aqui, né, a sigla SRAG é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Né? Isso. E, bom... É bom ouvir isso, né? Que, assim, isso vai, inclusive, mostrar em futuro
Porque isso aí, na verdade, você tem que comparar todos esses resultados de crescimento e tal, você tem que comparar com o crescimento histórico ao longo de vários anos e tudo mais, né? Aí você vai conseguir fazer uma boa próxima. Isso mesmo. Mas isso tudo eu acho que nós vamos acabar concluindo que as políticas adotadas pelos dirigentes, não só do país, né, que no caso seriam os governadores e prefeitos, mas também de outros países, foram completamente equivocadas e baseadas no achômetro, né, não na ciência, porque não tem ciência, que eu saiba, que justifique o lockdown, por exemplo. Não tem nenhum artigo científico dizendo que lockdown é mais eficiente do que qualquer outra possibilidade. E pior que isso, né, Rodrigo? Mais do que o achômetro, a sensação que eu tenho é que no Brasil, muitas esferas de governo, na verdade, tiraram proveito político-partidário da situação, né? Na ausência aí de financiadores de campanha, você poder fazer compras sem licitação já gerou aí algumas operações da Polícia Federal, mas eu acho que com o passar do tempo muito mais coisa virá à tona. É o seguinte, meus amigos, eu queria fazer uma proposta aqui. Hoje nós começamos o nosso bate-papo tentando aí disciplinar ele para que ele ficasse com 1h15 ali aproximadamente. Nós estamos caminhando aí já para 1h05, então nós teremos aí mais 10 minutos. Em relação ao veto do Senado, que é algo vergonhoso, eu queria fazer a seguinte proposta. Vamos deixar para falar semana que vem, que muito provavelmente a gente vai ter também a definição da situação na Câmara. Então, aí a gente pode falar do problema mais completamente. Vocês concordam? Podemos fazer vamos assim? Vamos voltar e vai tirar de pauta esse tema, se a gente tira ou não de pauta. Eu concordo. Vamos deixar aí para semana que vem, pode ser? Pode ser, pode ser. Que aí a gente junta com a questão de como é que o veto foi tratado na Câmara. Bom, então vamos para a reta final aqui, nos próximos 10 minutinhos aqui, as nossas dicas, as nossas citações, nossas bolas dentro e fora. Vamos começar aqui pelo Cleveland. Cleveland, é com você, meu amigo. É comigo mesmo? Tem certeza? Eu vou conseguir compartilhar uma coisa que vocês tinham falado ou não? Pode, sei que tá. Aí você tá comandando as picapes aí. Vem com o Rodrigão aí, que ele que é o chefe da sala, né? Tá conseguindo. Então vamos lá. Eu vou começar pela frase, tá? Eu vou começar pela frase em homenagem à não reforma administrativa. É uma frase de Adam Smith. É injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo benefício vá apenas para uma parte dessa sociedade. A minha homenagem ao Supremo e a algumas carreiras, inclusive militar, aí, que acham que podem tudo. Vamos lá. Dica bobinha, tá? Eu estava essa semana à noite com insônia e resolvi botar num filme para relaxar. E aí eu me lembrei desse filme, é um filme bobo, um filme romântico bobo, mas achei bem interessante. The Holiday. Então, minha dica... Quer dizer que nesse coração frio aí, de um liberal, existe um coração romântico batendo nesse peito aí, né? Com certeza, com certeza. Bom, um passo a mais. Bola fora, não preciso nem dizer, né? A gente vai conversar semana que vem, mas a bola fora é para o Senado com um populismo interminável. E minha bola dentro vai para o Vascão, obviamente, né? O trem-bala é imperdível. Continua invicto. Então, essa é a Maria Fumaça do São Paulo, isso aí que você mostrou. Isso, eu tenho que homenagear o Vitor, porque não dá para perder, né? Bola dentro do Vasco. E aí, Rodrigão, é com você. Tava aqui. A minha bola fora vai para esse veto aí que a gente vai conversar melhor. Bola fora para o Congresso, né? Para o Senado, né? Mas enfim, não sei nem se o Senado, né, faz cada coisa assim que a gente está até se acostumando, né? Teto dos juros. Deixa eu ver se agora eu vou compartilhar aqui. É uma coisa muito similar, né? É um filme que eu assisti. Ele pode ser polêmico porque ele é meio, vamos dizer assim, reflete minhas convicções religiosas, mas tá todo mundo vendo? Tá, né? É um filme que é muito... Eu ainda não. Tá começando que você... agora sim.
Isso. É o filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu acho que é muito bem feitinho, né? É um filme bastante interessante. Mostra a obra, né, do Divaldo Franco. É novo ou não? É novo, Rodrigo? 2019. Ah, é novo, é do ano passado, então. Exatamente. Então, é um filme que eu gostei, porque eu achei um filme leve e tal, mas tem uma mensagem de esperança e tudo, principalmente para as crianças, né? Então, ele acolhe crianças e tudo. Importante nessa semana, né, que a gente já passou por uma experiência aí bastante desagradável da menina de 10 anos lá, né, que foi estuprada, depois teve o aborto, tudo. E, enfim, é um filme bastante levinho, bastante legal, assim. Né? Acho que é isso para hoje. E aí, Victor, é com você, Lombardi. Não, eu não tive tempo de fazer essa coisa sofisticada aí do Cleveland. Eu também não tive, não. Ficou bonito. Para a próxima eu vou fazer. Agora subiu a barra, né? O Cleveland subiu aumentou o sarrafo aí. Não vou poder passar vergonha semana que vem. Tem que preparar um negócio mais bonitinho. A bola fora não dá para não ser a do Senado, né? É assim, horripilante que a gente tenha que conviver com esse tipo de demagogia, esse populismo barato. Mas a gente vai tratar do assunto semana que vem. Espero que a Câmara reverta essa situação, não deixe que isso prospere, né? Com bola fora. Bola dentro, eu vou esperar para dar para o Vasco depois dessa rodada. Eu também estou aqui papagaiando, mas sou um cara desconfiado, né? São 20 anos já de humilhações, então a gente... Tudo dá para, rapidinho assim, você crê que a coisa mudou, tá? Tivemos um breve espasmo em 2011, 12, mas são quase 20 anos de humilhações. Então, eu vou aguardar a bola dentro para o Vasco na semana que vem. Né? Tá bom. Alguma dica? Eu tô sem dicas hoje. Então eu vou dar duas aqui. Vou dar duas aqui para compensar. Bom, são dois. O Vasco é uma dica, hein? São dois filmes, na verdade, né? O primeiro chama-se. A dica é assim: Vasco e Ceará, daqui a 15 minutos. Sport TV. Que eu voltei a assinar só por conta dessa minha empolgação. Eu vou tentar, eu vou passar nervoso, né? Daqui a pouco meu time também joga com o Bahia. 0-0 para mim vai ser vitória. E é aquela coisa. Eu insisto. Bom, nós tivemos pela primeira vez aqui uma unanimidade em bola fora, né? Que é essa derrubada do veto por conta do Senado. É algo surreal. Bola dentro, eu vou dar duas. Uma, que é o próprio veto, né? Da presidência da República, esse aumento absurdo e esdrúxulo, mas a grande bola dentro é que o São Paulo se livrou do leproso, do morfético, do pato, né? Então, acho que porque assim, eu como São Paulino, durante muitos anos eu comemorava títulos e contratações. Hoje eu estou comemorando a gente se livrar desse leproso, né? Desse bexiguento, desse pato, entendeu? Cara sem vibração, uma eterna promessa. Ao que me consta, o São Paulo, despachando ele para o Inter, economizou alguma coisa como 35 milhões em salários. Eu não consigo conceber algo assim, então essa é a gana de bola dentro. As duas dicas, a primeira é uma minissérie muito legal, no Globoplay, que é A Verdade sobre o Caso Harry Kubert, que é uma minissérie estrelada pelo Patrick Dempsey, que ele conta a história de um escritor e tem uma trama muito legal, muito surpreendente, e é daquelas minisséries que, se você começar assistindo um sábado de manhã ou num domingo de manhã, você só vai sair na hora que você acabar. Então, eu realmente indico fortemente. E a segunda dica é para o filme Invictus, do Morgan Freeman, né? Que conta a história do Nelson Mandela, a saída dele, tendo como ali pano de fundo, né, a disputa do Campeonato Mundial de Rugby. Né? Para quem não acompanha o esporte, não vou dar spoiler, mas acho que vale muito a pena. E é desse filme que eu vou tirar a citação aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Né? O Nelson Mandela ficou 27 anos preso e ele tinha um livro chamado Invictus, e desse livro tinha um poema
E desse poema eu vou encerrar o nosso bate-papo com essa seguinte estrofe. Não importa o quão estreito seja o portão e o quão repleto de castigo seja a sentença. Eu sou o dono do destino, eu sou o capitão da minha alma. Que todos nós sigamos sendo capitães das nossas almas. Até semana que vem, sempre muito bom falar com vocês, meus amigos. E eu espero que na semana que vem, né, eu possa estar aqui comentando um resultado um pouquinho melhor do meu time, talvez um empate já esteja de bom tamanho. Fiquem com Deus aí, um abraço a todos. Marcelo, ouvi falar Oi. que o São Paulo tá mudando de pato para ganso. É verdade? Olha, cara, eu vou falar a verdade para você. É uma pena que o Ganso tenha sofrido ao longo da sua carreira uma grave lesão, né, que realmente limitou ele para o futebol num nível de esporte de performance como é o futebol. Mas o Ganso, ele é um jogador genial que, infelizmente, por uma limitação física, ele não consegue traduzir toda a genialidade do futebol dele. Mas quem acompanha futebol, quem vai no estádio como eu e quem viu o Ganso jogando no melhor do seu momento, né? Especialmente antes das lesões, puxa vida, que pena. O futebol perdeu muito com a lesão do Ganso. O Ganso jogava o fino da bola. É isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Um grande abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.